Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius de Souza Moreira da Silva, sou estudante de Engenharia Química da Exanc de São Paulo. Tenho bolsa integral no curso de Engenharia Química da Unisa no formato EAD. Faço Química Bacharel pela Uninter de São Paulo também. Faço Química Licenciatura pela Uninove. Eu vim trazer um material aqui para vocês hoje, referente ao meu portfólio da Uninter. Eu preciso estar apresentando para vocês que é o desmatamento. O meu tema desse semestre é gravar um vídeo e fazer um trabalho explicando o que é o desmatamento, né? O que o desmatamento causa, quais que são os seus impactos, o que ocorre quando há o desmatamento. Vou fazer um vídeo bem rapidinho só explicando o que ocorre esses fatores. Bom, o desmatamento ele é nada mais, nada menos do que a retirada total de árvores daquela determinada região, ou seja, derrubada de todas as árvores que tem naquela região. E por conta dessa derrubada de árvores, o desmatamento ele acarreta muitos outros fatores além só dessa derrubada de árvores, entendeu? Simplesmente por quê? Porque quando você derruba as árvores, qual que é a principal função das árvores? As árvores elas têm a função de oferecer vida ao planeta Terra. Por quê? Porque as árvores elas trabalham em função de um processo chamado roubo de carbono. Esse roubo de carbono é o seguinte: a árvore pega o gás carbônico, que é o CO2, presente na nossa atmosfera, por conta da poluição, que além disso é maior parte causada pelo homem. Ela pega esse CO2 e ela transforma em O2, através de um processo chamado fotossíntese. Ela transforma essa energia solar em alimento, junto com o gás carbônico e a luz solar. Ela transforma em alimento, nutrindo-se, e o nitrogênio também do ar. Ela pega esses três elementos, ela transforma em alimento, o nitrogênio serve para construir as proteínas da planta. Juntando tudo isso, ela consegue absorver gás carbônico e liberar oxigênio na atmosfera. E esse oxigênio ele é usado para todos os seres anaeróbicos, que somos nós, seres que precisam de oxigênio para sobreviver. Então, resumidamente, sem as plantas não existe oxigênio, e sem oxigênio não existe vida. As principais causas que o desmatamento pode ocorrer é em função do dinheiro. Não existe um fator específico que possa ter um desmatamento numa região, a não ser que seja por um fator natural, por exemplo, um tsunami ou algum vulcão que entrou em erupção. Nesses casos, sim, pode ser uma causa natural que causou o desmatamento naquela região, mas fora isso, 90% do problema de desmatamento que nós temos hoje é por causa da ação humana, tá? Então, os principais fatores que atrapalham com o desmatamento são a desertificação daquele lugar, a, a perca da fauna e da flora dos seres vivos que vivem naquela região, e a morte total daquele ecossistema, sem contar essa perca na camada de ozônio que nós temos, né? Porque é o processo natural das plantas em transformarem o oxigênio e removerem o CO2 da atmosfera, que é o causador do efeito estufa. Bom,
Eu vou falar um pouquinho sobre o desmatamento no meu estado de São Paulo. Tá? Vou fazendo um vídeo bem rapidinho só para ter uma noção do que é. Em São Paulo, no início do século XIX, com aquele aumento da Revolução Industrial no século XVIII, começaram a surgir muitas indústrias no estado de São Paulo. E hoje nós temos apenas um terço das áreas verdes que nós tínhamos no século XIX. Hoje são equivalentes a 20 mil hectares de áreas verdes, né? E muito dessas áreas verdes ela foi desmatada por conta do investimento imobiliário. Grandes empresas começaram a crescer e vender seus lotes, seus terrenos, e as pessoas começaram a construir casas. Consequentemente, começaram-se muitas derrubadas e muitas áreas de mananciais ilegais, clandestinas, construíram principalmente um problema que a gente enfrenta muito, não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro, matadouros ilegais. Matadouros ilegais é um grande problema para o desmatamento, porque toda essa área que é desmatada, ilegalmente eles transformam nessa área para poder fazer a criação de gados, né? Gados e alguns suínos também para o abate, para eles, mais uma vez, gerarem lucros, né? A gente vê como o homem é tão egoísta nessa parte com o meio ambiente, que ele destrói o próprio ambiente que ele precisa para ele respirar, para em função de obter lucros que não são importantes com tamanha gama que você vai denegrir o seu planeta. Existe um processo também que eu queria falar que é muito importante, é relacionado com desmatamento também, é eutrofização. A eutrofização ela é um processo que consiste em quando o homem começa a produzir produtos agrícolas, eles começam a usar fertilizantes para aumentar a qualidade e aumentar o tempo da colheita dos seus produtos. E nisso, eles acrescentam os principais reagentes para fazerem as plantas crescerem, que são o nitrato e o fosfato, que são os fertilizantes mais comuns que existem. Só que quando eles aplicam esse remédio em altas quantidades para eles obterem ganhos mais rápidos, o que acontece? Quando chove, a água desce para o lençol freático e vai para a área de mananciais, ou seja, rios, leitos, áreas com vida aquática. E esse fertilizante, ele começa a entrar naquele ecossistema de maneira artificial e ele provém o crescimento de algas dentro daquele ambiente aquático. E essas algas, elas começam a se proliferar de tal maneira dentro daquele ecossistema que elas começam a sugar o oxigênio que existe dentro daquele meio aquático. Então, os outros animais que precisam de muito oxigênio para sobreviver, que são os anaeróbicos, ou seja, os peixes daquele meio aquático, eles não vão ter oxigênio suficiente. Então, muitos começam a morrer, começam a entrar em extinção, realmente, e aquele ecossistema é perdido. Mais uma vez, pela ação do homem, que causou o desmatamento, transformando aquela área em área de agricultura próximo a um manancial que não pode conter, é proibido você construir perto de mananciais. Mais uma vez, você consegue perceber como que o desmatamento acaba agredindo o nosso planeta de maneira muito brusca, né, e rápida. E agora, para finalizar, eu vou falar um pouquinho só sobre
como que nós podemos diminuir esse desmatamento, né? Como que nós podemos amenizar esse desmatamento? Assim, é muito complicado você falar sobre diminuição do desmatamento, porque tem que existir fiscalização. A fiscalização é algo fundamental para que não tenha percas ilegais, né? Porque nós precisamos tirar da natureza apenas aquilo que nós vamos usar. Todos nós precisamos de alimentos que são produzidos por agriculturas. Só que a partir do momento que essa agricultura começa a atrapalhar o meio natural, ela começa a modificar esse meio natural, como a natureza funciona naturalmente, já não é mais uma sustentabilidade, entendeu? Sustentabilidade é você ser sustentável pensando nas gerações futuras. Isso sim é você ser, no meu caso, um químico sustentável, um profissional sustentável, porque sempre eu vou estar pensando nas minhas gerações futuras. Mas o que a gente pode estar fazendo para tentar amenizar é, primeiramente, cobrar impostos rurais por área, metro quadrado, que os agricultores podem construir, para que eles não tenham lotes gigantescos e acabam invadindo áreas que não são próprias para plantio. Tem que ter fiscalização em mercados de carne ilegal, mercados de produção ilegal, empresas de papel que derrubam árvores ilegais. É preciso que o governo invista apenas em pessoas que trabalham com procedência, que tenha nota de agricultor, que trabalha legalmente, que tem tudo provado, que planta, o que colhe. O governo precisa investir nessas pessoas, porque dessa maneira ele consegue controlar o que essa pessoa está fazendo e se ela não está invadindo nenhuma área natural. E é mais ou menos isso daí. Tinha mais coisa para falar, mas senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas é isso que eu quero que vocês entendam. O que é o desmatamento, algumas causas que ele acarreta para vida, né, não só dos seres humanos, porque se a gente for pensar em desmatamento a longo prazo, não vai ser só os animais que serão prejudicados, né? Todos os seres vivos que existem no planeta serão prejudicados, todas as plantas, todos os seres vivos, inclusive o ser humano. Então as pessoas precisam se conscientizarem agora do que depois seja tarde, né? Porque sem as plantas nós não temos nem oxigênio para respirar. Tá bom? Muito obrigado, viu? Abraço para todo mundo. Abraço pro pessoal da Uninter. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.